Pode sentar, graças a Deus. Que coisa boa. Ai, o Senhor é tão bom. Glória a Jesus. Então, queridos, que honra estar aqui com vocês hoje, nessa escola dominical, né, compartilhando a palavra de Deus. E eu quero começar falando com vocês sobre a bondade de Deus. A Bíblia diz que a bondade de Deus nos constrange. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que nos constrange, né? E aí, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, e você sabe que Deus fez o homem pleno, né? A sua imagem, a sua semelhança, para dominar, para sujeitar. E o homem decide desobedecer a Deus, troca de governo. Deus era governo sobre o homem troca o governo, coloca o governo de Satanás, né, sobre a vida deles. Mas mesmo assim, sabe, em Gênesis no capítulo 3, abra lá comigo. Deixa eu te dizer, esse é o tempo de você ver Deus fazendo grandes coisas na sua vida. Quem crê nisso? Deus é conhecido pelo que Ele é, mas também pelo que Ele faz. As pessoas vão olhar para você e vão saber quem está com você. Amém? Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz assim, no verso 6: vendo a mulher, eu vou ler na revista atualizada. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Veja, essa palavra vendo já traz o homem para uma dimensão natural. Pode ser um pouquinho mais baixo, por favor. Já traz o homem para uma dimensão natural do que ver, do que toca. Deus nunca criou você para viver pelo que você vê. Deus te criou para viver pela fé. E a fé não leva em consideração o que vê nem o que sente. A fé leva em consideração o que a Bíblia diz. Amém, queridos? E aí a Bíblia diz que vendo a mulher, como foi que se deu a queda? Porque eles decidiram entrar nessa atmosfera dos sentidos, né? Do ver. Aí diz assim, era boa para se comer, agradável aos olhos do que estava vendo, né? Desejável para dar entendimento. Tomou o fruto e comeu e deu também ao seu marido. E você sabe que a queda se deu aqui. Mas mesmo depois desse versículo, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, né? E eles começaram agora a viver uma vida bem natural, aquela carreira solo, porque Deus não os chamou para viver sozinho. Mas aí entrou a carreira solo, eles decidiram viver por conta própria, né? Baseado nos sentidos. Mas no verso 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Queridos, presta atenção a isso. Presta atenção aqui para você não se desligar da palavra, tá bom? Deus, ele vinha todo dia no jardim, né? Porque Deus fez o homem para ter comunhão com ele. Mas aqui, quando a Bíblia diz que Deus estava andando pelo jardim, sabe que o homem já tinha caído, já tinha trocado de governo, já tinha decidido, né, se separar de Deus, mas mesmo assim Deus veio ter comunhão com ele. O pecado já estava instalado, mas mesmo assim Deus veio. O que isso me mostra? Isso me mostra que Deus, ele não é alterado por nada que você faça. O que você faz não altera Deus, altera você. No momento aqui a gente vê que Deus é imutável, Deus é o mesmo antes e depois e durante o pecado, você entende? Deus nunca mudou, Deus nunca teve um plano B para o homem, o plano de Deus estabelecido ainda é, você é a imagem e semelhança dele e você nasceu para dominar, para sujeitar, para se multiplicar e para frutificar. Diga comigo, Deus não muda. Rossano, o que mudou agora foi a posição do homem em relação a Deus, nunca Deus em relação a nós. Estão entendendo isso? E aí a Bíblia diz que eles começaram a se esconder de Deus. Então veja, Deus foi do mesmo jeito, continua sendo Deus. O que mudou agora? O homem perante ele. E você vai estudar a Bíblia, você vai ver toda a antiga aliança, Deus querendo restabelecer essa comunhão, de estar de novo com o homem, né?
E aí quando chega em Isaías 59, eu quero que você vá para lá. Isaías 59, no verso 1. Aleluia. Diz assim, o profeta Isaías falando aqui. Diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Diga comigo, Deus, não existe problema. Não existe problema em Deus, ou seja, Ele continua sendo bom do mesmo jeito, a mão dele estava estendida do mesmo jeito, o ouvido dele estava pronto do mesmo jeito para ouvir o homem. Onde era que estava o problema? No verso 2, veja: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então aqui deixa muito claro, né, que nunca teve problema com Deus de abençoar o homem. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca quis te boicotar. Nunca. Deus nunca quis reter a mão dele em te abençoar. Nunca foi ideia dele. Ele estava ali com a mão estendida. O negócio era, onde era que estava o problema? Na iniquidade do homem, no pecado do homem, que mesmo Deus com a mão estendida, o homem estava num desnível tão grande de Deus que Deus não podia alcançá-lo. O homem estava tão distante de Deus que Deus não podia ouvi-lo. Vocês estão entendendo isso? Você continua lendo o capítulo 59 de Isaías. Quando chega no verso 15 do capítulo 59, diz assim, não é? O final do versículo: o Senhor viu isso. Isso o quê? Que o homem estava tão separado dele, ao ponto dele querer fazer alguma coisa e não poder. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Então Deus desaprova aquela condição do homem separado dele. O que é justiça? Justiça não é a mão de Deus pesando. Justiça é um ato de bondade de Deus, te resgatando das trevas e trazendo para perto dele. Justiça, queridos, é estar diante de Deus sem culpa, sem condenação, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Meu Deus do céu. Então, quando Deus olha para essa condição do homem, a Bíblia diz, o profeta Isaías diz que Deus olhou e disse assim: eu desaprovo essa condição. O homem não está justificado para estar diante de mim, né? O homem, ele precisa vir para essa posição de novo, aonde eu possa alcançá-lo. Oh, glória a Deus. Sabe, é tão interessante como a gente vê, não é? Como Deus, sabe, por exemplo, quem aqui é casado? Ok, você já brigou com seu marido, mulher já brigou com o marido já brigou com mulher? Eu tenho certeza que sim. Agora, você já prestou atenção que quando você briga, mulher com seu marido ou seu marido com sua mulher aqui, você sabe que está certo, não é você que dá um passo para ir lá, você fica, eu estou certo, ele que venha se reconciliar, sim ou não? Eu pergunto, quem era que estava certo, Deus ou o homem? Mas você procura ver aqui que quem é que procura reconciliação é Deus. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom em todo tempo. Diga, quem não presta é o diabo. Queridos, Deus é tão bom que mesmo Ele certo, mesmo Ele santo, Ele diz, eu preciso fazer alguma coisa, eu não estou concordando, eu estou desaprovando esse negócio do homem estar separado de mim, eu preciso trazer ele para perto. Meu Deus do céu, diga graças a Deus. Quando chega no verso 17, eu não vou ler o capítulo 59 todo, mas aproveita e faz esse dever de casa hoje. Lê o capítulo 59 de Isaías todinho. Quando chega em Isaías 59, verso 17, a Bíblia diz assim, que ele se vestiu de justiça. Uau! Não tinha ninguém que pudesse fazer nada por você. Então ele disse, eu mesmo vou lá. Porque, queridos, na antiga aliança, a presença de Deus vivia dentro de uma caixa, numa arca, no Santo dos Santos, aonde uma vez por ano sangue de animal era derramado para um homem só ir lá e representar o povo diante de Deus. Mas sabe de uma coisa, na nova aliança, não é o homem que vai lá, é Deus que vem até o homem. Jesus, como Deus, vem até você, caminha até você. Meu Deus do céu, estenda os braços para você, te resgata de onde você está, te tira do monturo e te faz sentar numa mesa como príncipe. Oh, glória a Deus, aleluia.
Você vai saindo daqui hoje de manhã amando mais Jesus. Amém? E a Bíblia diz: ele vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, se cobriu de zelo como um manto. Em outras palavras, Deus disse: sabe de uma coisa, não tem homem nenhum justo na terra, nenhum sequer, mas sabe, eu vou lá, eu vou me vestir de justiça, eu vou colocar o capacete na cabeça, eu vou resolver essa bronca. Meu Deus! A minha pergunta é: ficou resolvido ou não ficou? Deixa eu te dizer, querido, Jesus não foi para a cruz fazer uma meia boca. Ele fez o serviço completo. E na cruz ele não só te salvou, ele te curou e ele te tirou de toda a miséria. A maldição que estava proposta para nós foi resolvida. E sabe de uma coisa, de uma vez por todas. Oh, glória a Deus. Hoje sim nós podemos estar diante de Deus, porque a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, que estamos assentados com Cristo. Meu Deus. Eu estava ministrando sexta-feira para os alunos lá do curso de ativação profética, e eu disse isso para eles. Eu não sei se foi sexta ou se foi ontem, sei lá, a gente ministra tanto que a gente... Mas deixa eu te dizer, você sabe que existe uma diferença entre assentar e sentar? Se tiver algum pedreiro aqui, vai entender, vai concordar comigo. Geralmente, quando um pedreiro está construindo uma parede, vamos supor, ele vai construir aqui esse púlpito, então ele assenta o tijolo. O que é assentar? É pegar e colocar numa posição. E ir colocando, até formar algo, não é assim? E sentar é você pegar e ir com suas próprias pernas e sentar nessa cadeira. Pronto, eles estão sentados. Mas a Bíblia não diz que você está sentado com Cristo. A Bíblia diz que você está assentado com Ele. Por quê? Porque você não poderia com as suas próprias pernas chegar diante de Deus. Foi Deus que te pegou e te colocou lá. Diga comigo, isso é justiça. Porque às vezes quando a gente diz assim, Deus, a justiça de Deus, o povo só pensa na mão de Deus pesando. O povo confunde justiça com juízo. Justiça não é juízo, justiça é a mão de Deus. A mão de Deus só pesa para te abençoar. Oh, aleluia. Justiça é a mão de Deus em direção a você, te tirando de uma posição e te colocando, queridos, diante dele. E a Bíblia diz que estamos assentados com Cristo. Por quê? Porque Jesus veio e nos justificou com o seu sangue. O sangue dele nos purificou, o sangue dele nos justificou. Alguém aqui é a justiça de Deus? Então diga para o inferno ouvir: eu sou a justiça de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Graças a Deus. Então, queridos, quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, não foi só a morte, foi a morte e a ressurreição. Ele morreu e ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele matou a morte, adoeceu a enfermidade, empobreceu a miséria. Aleluia. Graças a Deus por isso. Agora, deixa eu continuar falando de Isaías. A gente está em Isaías 59. A Bíblia não foi escrita entre, assim, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. A Bíblia não foi escrita assim. A Bíblia é um livro. E ele foi escrito cartas, início, desenvolvimento e fim, né? E aí os homens começaram a dividir em capítulo e versículo para ficar mais fácil da gente se encontrar na Bíblia, ficar mais fácil no nosso manuseio com a palavra. Então você precisa entender que quando você está lendo Bíblia, que se você sai de um capítulo 59 para o 60, a Bíblia não mudou de assunto não, porque mudou o capítulo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga, é uma continuação. E aí o capítulo 60 de Isaías, o verso 1 é muito conhecido. E as pessoas não entendem por que o versículo 1 do capítulo 60 é bem conhecido, mas é simplesmente uma continuação do que Deus está falando em 59. Que o homem estava separado dele, Deus querendo fazer alguma coisa e sem poder, ele vem através de Jesus, resolve a situação, nos justifica, e quando chega no capítulo 60, no verso 1, aí o escritor diz assim: ei,
Dispõe-te, algumas versões diz, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor agora brilha sobre ti. Ei, agora não é mais o pecado, é a glória de Deus. Você entende? Aí ele está dizendo, porque Jesus fez isso com você, agora se levante, resplandeça, dispõe-te, sabe, se fique nesse lugar que Ele te colocou. Jesus disse, sabe de uma coisa, a gente não acende uma candeia para colocar debaixo da cama, mas para ser colocada no velador. Rapaz, você nasceu para brilhar. Deixa eu te dizer, você nasceu de novo para brilhar. Você nasceu de novo para dar certo. Amém? Aí ele diz assim, o que eu percebo aqui é que quando o sangue de Jesus foi derramado, em Apocalipse capítulo 1, verso 5, ele diz que pelo seu sangue, ele nos constituiu reis e sacerdotes. O sangue de Jesus não te constituiu um verme miserável. O sangue de Jesus não te constituiu, queridos, um vermezinho de Jacó. O sangue de Jesus não te constituiu o caquinho que rapou Jó. O sangue de Jesus não te constituiu um miserável pecador. Ele te constituiu rei e sacerdote. Oh, aleluia! Porque tem crente que nasce de novo e diz assim, mas quem sou eu na fila do pão? O filho do dono da padaria. Oh, aleluia. Aleluia. Você precisa saber quem você é em Cristo. Tem gente que acha que quanto mais se humilha, sabe, mais... Não, queridos. Deixa eu te dizer o que é se humilhar perante de Deus. É saber que você é o que Ele diz que você é. Sabe, se humilhar diante de Deus é dizer assim, rapaz, se Deus diz, está dito, quem tem razão é Ele. E a Bíblia diz que hoje você é nação santa. Ei, sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu Deus, olha para o irmão que está do teu lado e você não é pouca coisa não. Aleluia. Diga para ele, sua patente é alta. Oh, glória! Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Um dia eu estava pensando nisso. Eu disse, ninguém nunca compra. Olha, você vai investir. Eu nunca vi ninguém investir alto para comprar uma coisa ruim, ou quebrada, ou arranhada. E quanto mais caro for o produto, mais você examina. Vamos ver se está bom mesmo, se não tem arranhão. Se tiver um arranhão, compra um iPhone, o mais novo. E chega em casa, ele está arranhado para ver se você não volta para trocar. É ou não é? Amada, a única pessoa que compra coisa com defeito é Deus. Nos comprou com defeito. Não prestávamos para nada. Quebrados, falidos, doentes, miseráveis, malditos. E eu vou te dizer, pense num preço caro, o sangue do filho dele. Então ele comprou algo com defeito por um preço altíssimo. E aí você compra uma coisa hoje muito cara, tira um carro novo hoje de uma concessionária, amanhã já não vale o mesmo valor, só porque saiu da concessionária. Mas Deus faz assim, Deus compra com defeito e no outro dia, ao invés de você ter um valor menor, você tem muito maior, porque com Deus é assim. Ele compra com defeito e você só melhora, só melhora, só melhora, só melhora, só melhora. Então não tem como aceitar Jesus como Senhor e Salvador e continuar se sentindo um miserável. Até porque, eu sou um verme. Queridos, quando a Bíblia diz sou verme, a Bíblia não está falando de você. Está falando da condição de Jesus lá na cruz. Quando ele foi para a cruz. Pode ler o Salmo 22, lá em cima já tem dizendo, falando sobre o sofrimento do Messias. Lá não está falando de você. Ali foi a condição. Vamos, é melhor ler. Vai para o Salmo 22. Meu Deus do céu. Se sua Bíblia tem tem aquele tema em cima. Assim, às vezes vai começar um salmo, uma coisa, aí tem dizendo em cima um tema, não é assim? Então veja aí o Salmo 22, como é que está escrito
Sofrimento e triunfo de quem? De quem? Então esse salmo vai falar de quem? Não é de você, não? Aí como é que tem crente que abre a boca e diz assim, porque a Bíblia diz que eu sou verme e não homem. A Bíblia não está falando, a Bíblia está falando da condição de Jesus quando assumiu o seu pecado na cruz. Aleluia. Diga obrigado, Pai, por Jesus. Aí ele diz assim, né? Já começa assim o salmo: Deus meu, por que desamparaste? Quem foi que disse isso? Aonde? Você está entendendo? Então leia todo o salmo, querido. Está falando do que ele, falando que repartir as vestes dele, tudo do que ele sofreu lá na cruz, sabe? E aí a gente vê no verso 6, né, dizendo assim, no verso 5: a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Aí ele diz no verso 6: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Isso era a condição dele na cruz para te substituir. Aí depois que ele te substituiu, tem crente que pega esse versículo e diz que ainda é. Se você for isso aqui, é porque o sangue de Jesus nunca foi suficiente para te justificar. Mas foi. Diga, foi suficiente. Diga, eu sou a justiça de Deus. Então, queridos, a gente precisa entender isso, né? Porque às vezes você precisa pegar essa consciência do que Jesus fez e entender que quando você se dá bem, pega bem para Deus. Porque todo o sucesso que você tem é só refletindo o que Cristo fez por você. Porque em você mesmo você não pode. Sabe, você não é bom, você não ganha bem, você não trabalha bem porque você é tão bonito, tão cheiroso, tão arrumado. É porque Deus está em você. É porque Deus fez o que fez através de você. A nossa vida, queridos, é só para transmitir honra e glória a Ele. Aleluia. Mas não se transmite honra e glória a Deus se achando o pior das criaturas aqui na terra. Porque aí você desqualifica o que Jesus fez na cruz por você. Amém, gente? Amém mesmo? Então a gente precisa entender que quando Jesus veio aqui na terra, não foi para mostrar para você o quão incompetente você é, não. Jesus veio aqui na terra, queridos, para simplesmente te tornar aquilo que Deus sempre quis que você fosse: imagem e semelhança dele, dominando, governando, sujeitando, saudável. Sabe, queridos, altamente favorecido, abençoado, cheio de provisão, com os celeiros cheios para tu e para quem chega perto de tu, generoso, liberal, rico. Aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. E aí ele diz essa palavra que diz assim: a glória do Senhor nasce sobre ti. E a Bíblia trata de vários tipos de glória. Trata de glória Shekinah, que é aquele do poder de Deus quando vem sobre o homem, que ele não aguenta nem ficar em pé, a Shekinah de Deus. Trata de glória como a da glória doxa. Trata de glória, só que glória nesse contexto aqui, se você gosta de estudar e quer estudar e tem esse dicionário até Strong aí no teu celular, clica em cima de glória para tu ver o que significa glória. Glória aí é kabod. O que significa isso, Rosana? Significa abundância e riquezas. Ou seja, depois que Jesus te justificou na cruz, ele continua dizendo: agora se levante, resplandeça, porque vem sobre ti a abundância do Senhor, a riqueza do Senhor, a glória do Senhor, o poder. Você não precisa andar mais aqui na terra como um mendigo, se arrastando. Ai, quem sou eu? Ei, você é filho do Deus Altíssimo. Queridos, não existe título aqui na terra de pastor, bispo, apóstolo. Ei, nenhum título desse pode ser maior do que ser chamado filho de Deus. Ah, glória a Deus. Amém. Aí ele diz no verso seguinte: por que que eu tenho que resplandecer agora? Por que que eu posso me levantar de cabeça erguida? Queridos, pelo amor de Deus, amanhã é segunda-feira, o povo já fica botando umas memezinhos, né? Aí segunda-feira, o dia disso, o dia daquilo. O que, queridos?
Segunda-feira você vai acordar amanhã, quando você abrir os olhos, você vai entender: eu sou a justiça de Deus. Eu nasci foi para reinar em vida. E quer saber? Vou levantar de cabeça erguida, de nariz erguido. E o diabo que lute. Aleluia, aleluia. Se levante, querido, para viver uma das melhores semanas que você já teve na sua vida. Amém. Aí ele diz no verso 2: porque eis que as trevas cobrem a terra. Sim ou não? Porque às vezes a gente está pregando isso para você, aí o povo fica ouvindo e dizendo: essa mulher não sabe o que está acontecendo no mundo, não. Como as coisas estão aí fora. Pois é, a Bíblia está dizendo: as trevas estão cobrindo a terra. Mas olha o que ele continua dizendo: e a escuridão os povos. O que é escuridão, querido? Falta da palavra. Ei, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra. O povo aí está em trevas e em escuridão porque não foi alcançado ainda pela palavra. Mas ele diz: ei, a escuridão cobre a terra. Não, as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos. Mas ele põe um ponto e vírgula e diz assim: mas sobre ti. Uau! Ei, você está nessa terra, mas você não é daqui. Você é cidadão celestial. Aí fora o negócio pode estar ruim, mas sobre ti, mais sobre ti, mais sobre ti, mais sobre ti, mais sobre ti aparece resplendente o Senhor. Querido, você não recebeu Jesus só pelo ocupar um espaço vazio tão grande que você tinha dentro de você, que não cabia ninguém, só Ele. Só para Ele fazer isso e simplesmente ficar encoberto, não. Olha o que a Bíblia diz: Ele aparece na tua vida. Amado, deixa eu te dizer, as pessoas precisam olhar para você e ver a mão de Deus se manifestando. Jesus disse: aqueles que creem em mim. Aleluia. Ele diz: aquele que crê em mim. Alguém aqui crê em Jesus? Veja o que ele diz: aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos para ele, faremos morada nele. E não é só isso, e nos manifestaremos a ele. Ei, Jesus veio habitar em você, querido, para se manifestar. O que significa essa palavra manifestação? Festa das mãos de Deus. Mãos, festas. Então Jesus disse: se crê em mim, eu vou vir para dentro dele junto com o Pai, e nós vamos nos manifestar. As mãos de Deus vai fazer festa na sua vida. Se prepara, a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Amém? Aí ele diz exatamente isso: ei, sobre ti aparece o Senhor e a sua glória vem sobre ti. Sabe, queridos, você para de estar considerando mais as notícias da Rede Globo. Notícias são só notícias, a verdade é o que a Bíblia diz. Na verdade, você pode acordar hoje ou voltar para casa e ouvir uma notícia: ai, vai ter crise, ai, porque o tarifácio, ai, porque os impostos, ai, a gasolina aumentou, ai, não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Querido, deixa eu te dizer, por que você está preocupado com gasolina? Deus não te deu o carro, quem dá o burro dá o capim. Quem dá o burro dá o capim. Aleluia, aleluia. E aí o povo fica: a notícia, deixa eu te dizer, quando vier uma notícia, diga: mas sobre mim, o que vem é a glória de Deus, as riquezas de Deus, a abundância do céu. Rapaz, se não tiver em Lauro de Freitas, Deus é poderoso para trazer do norte, do sul, do leste, do oeste, do centro-oeste. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Ou não tem anjos trabalhando em teu favor? Tem ou não tem? E por que você está preocupado? Aleluia. Aleluia. Vamos ler de novo. Continuar lendo, aliás. Olha o que diz o verso 5 do capítulo 60 de Isaías: então o verás e serás radiante de alegria o teu coração. Estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, tem coisas que simplesmente virão sobre ti.
a abundância do mar e a riqueza das nações. Então, se não tiver em Lauro, Deus traz das nações. Se não chegar um pix em real, chega em dólar, chega em euro. Oh, aleluia. Rapaz, se tu não crê, Deus conhece meu endereço, porque fé recebe. Aleluia, aleluia, amém. Diga, está vindo sobre mim e me alcançarão todas as bênçãos. Aleluia. Isso está escrito, querido. Vem sobre ti e te alcançar. A gente precisa renovar a nossa mente. Sabe de uma coisa? Porque lá em Deuteronômio o Senhor fala: não diga no seu coração: ei, foi a minha força, o meu trabalho, o quanto eu me esforcei que adquiri isso. Deus diz: não diga isso não. Começa a se lembrar que sou sou eu, o Senhor, que te dá o poder para adquirir o que você tem. Meu Deus do céu, é Deus, querido, na sua vida. É Deus na sua vida, é Deus na sua vida. Amém? Jesus investiu muito pesado em você, querido. Sabe, Jesus investiu muito pesado em nós, para hoje a gente estar com cara de prejuízo. Sabe, crente com bico de tucano, bico desse tamanho, aí não acordei bem. Vai ler Bíblia. Bíblia na veia, Bíblia na veia, Bíblia na veia. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Senão você não sabe quanto eu tenho no banco, mas eu sei o Deus que você tem. Se ele não for suficiente, pode chegar a milhões na sua conta, não vai ser. Mas se Deus for suficiente. Aleluia, aleluia. Diga: Jesus investiu pesado em mim. Diga: Deus investiu pesado na minha vida. Ele não te comprou, queridos. A Bíblia diz que nós não fomos comprados por coisa corruptível. Deus te comprou por um alto preço. Se valorize. Aleluia. Sabe, eu não sei quantos de vocês já compraram um apartamento na planta. Se não compraram, vão comprar. Pega que eu estou liberando, eu estou profetizando para você. Você chega, geralmente é assim: as imobiliárias compram um terreno, né? E aí o terreno, eles limpam o terreno e botam uma maquete do prédio lá, uma maquete. Aí bota lá a maquete. E aí abre um escritório, vendas, apartamento com 4 quartos, 4 garagens, 4 suítes. Não tem nada no terreno, nada. Só tem uma promessa: vai ser assim, vai ser assim. E aí as pessoas pegam todas as economias que tem e investem num terreno sem nada. Sim ou não? Se prepara que você vai fazer isso. Investe num buraco sem nada. Só porque está vendo um protótipo, só porque está vendo uma maquete. Sabe que foi isso que Deus fez com você? Éramos inimigos, separados dele. Ele olhava para a gente não tinha nada, nem formosura nenhuma. Pense numas belezas que a gente era. Aí Deus diz: não estou vendo nada, mas sabe de uma coisa? Eu vou investir pesado, porque eu sei o projeto que eu fiz para ele ser. Sabe? As pessoas, quando Jesus foi para a cruz, os soldados romanos não poderiam saber o preço que ele estava pagando. Poderia não estar vendo a gente com direito a nada, sabe? Mas Deus já tinha a maquete. Vai ser assim. Rapaz, quando Jeremias diz assim: eu é que sei os pensamentos que tem ao teu respeito. Rapaz, quando você para ver que Deus pensa em você, quando ele diz: eu é que sei os pensamentos que tem, diga: Deus pensa em mim. Oh, glória. Deus pensa em você. Deus pensa em você. E ele diz: eu penso em você para te dar um fim que você deseja.
E os meus pensamentos por você é de prosperidade, não desgraça. Uau! Diga, que Deus bom é esse. Meu Deus do céu. Que Deus maravilhoso, não é? E aí a gente precisa entender, queridos, que Deus nos criou para dar certo. Ele nos criou para dar certo. Jesus pagou um alto preço para você dar certo. Não é normal para Deus, sabe? Quando Ele olha para a terra e vê um homem doente, miserável, pobre, sem nada na vida, sem paz, com casamento destruído, com filhos miseráveis, sabe? Isso não é normal para Deus, porque Ele não te criou para isso. Rapaz, Deus te criou para ser um sucesso. Aleluia. Amém. E aí Deus te criou para viver uma vida de alegria. Deus te criou para você ter uma família bendita. Deus te criou para teus filhos serem poderosos nessa terra. Tudo que eu estou citando para você tem um versículo, eu não tenho tempo de abrir, mas já que é a palavra de Deus, receba como uma verdade. Deus te criou, querido, para ser cabeça e não cauda. Deus te criou para ser bendita ao entrar e ao sair. Deus te criou para tu ser abençoado, até os teus animais serem abençoados, até as plantas da tua casa serem abençoadas. Deus te criou, querido, para os teus celeiros ser cheios. Deus te criou para você dar e nunca pedir emprestado. Deus te criou assim. Aleluia! Deus te criou para você enriquecer, como Ele diz em 2 Coríntios capítulo 9, enriquecendo-vos em tudo, para você ser rico em tudo. Para quê? Para toda generosidade. Deus te criou para ser generoso e não mão de vaca. Oh, aleluia! Sabe, foi para isso que Ele pagou um preço tão alto. E a gente precisa todo dia, como Paulo diz em Efésios, se revista desse novo homem, criado segundo Deus. Uau! Todo dia você precisa vestir essa roupa desse homem que foi salvo por Jesus, desse preço que foi pago. Quando ele diz se revista do homem segundo Deus, sabe? Não se vista de espírito de autocomiseração, não. Ah, quem sou eu? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém faz nada por mim. E o que Deus fez, você está desconsiderando, Meu marido nem disse que me amava. Pois leia João 3,16, Deus dizendo, eu te amei de tal maneira. Mas meu marido nunca me deu flores. Jesus te deu Jesus. Deus te deu Jesus. Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa se erguer, encher a nossa autoestima do que Cristo fez por nós, assumir a nossa identidade. Querido, Jesus já fez alguma coisa por você? Sabe, você que não respondeu, eu vou te dizer que Ele fez. Olha a tua identidade, a foto da tua identidade. Olha ela e olha quem tu é hoje, para tu ver o que Deus já fez na tua vida. Aleluia. Porque a foto da tua identidade, eu vou te dizer, tu não era belezinha não, vê se... Aí tu se vê na identidade antes de Jesus. Aí diz, meu Deus. Aí a gente diz, Jesus já fez alguma coisa para você. Você fica bem caladinho, mas você sabe a foto da tua identidade. Está lá a identidade. Hoje a tua identidade é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Meu Deus do céu. Diga, eu sou imagem e semelhança de Deus. Diga, eu sou nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, lavado e remido pelo sangue, saudável, alegre, vivo em paz, rico, rico, rico. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. A gente precisa se levantar e resplandecer, se dispor para viver mesmo esse estilo de vida que foi conquistado na cruz.
Não ande de cabeça baixa para as circunstâncias. Não é o ambiente que determina quem você é. É o que Cristo fez na cruz que determina o teu valor. Se valorize. Não deixe que homem nenhum tire o teu valor aqui na terra. Amém, queridos? Amém mesmo? Aleluia, glória a Deus.